Olá, meus irmãos, estamos aqui em mais um podcast e hoje estou com dois convidados especiais, gente boa demais, o seminarista Isaac e o licenciado Anderson. Sejam bem-vindos para esse podcast e que seja bem abençoado e abençoador para as nossas vidas e para a vida da nossa comunidade ou daqueles que estão nos assistindo também. Seja bem-vindo, Isaac. Amém, muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre devocional, sobre o assunto que a gente vai ter hoje. É um prazer realmente estar aqui com vocês. E aí, Anderson, tudo jóia? Prazerzaço estar com o senhor aqui, com o Isaac, os pastores estão com a gente aqui também no estúdio. Vamos falar um pouco mais sobre a história da igreja, como que o culto doméstico se desenvolveu nesse tempo todo, de 2.000 anos de história. Vamos ver o que a gente pode aprender com os nossos irmãos e vai ser bênção. Que jóia. A gente sabe que na igreja, às vezes a gente fala de culto doméstico e a gente tem a ideia que todo mundo da casa é crente, todo mundo da casa vai à igreja, e nós vemos que a realidade não é bem assim. Há jovens que somente ele vai à igreja, ou há também somente a esposa que vai à igreja, ou só o marido, e às vezes fica difícil fazer o culto doméstico com toda a família reunida. A gente pode até chamar, mas nem todos vão participar. Há muitos jovens também que estudam fora. E como que a gente trabalha essa questão ou ajuda esses irmãos na sua vida devocional? Nós falamos, no podcast passado que há 3 tipos de culto: o culto público, o culto doméstico e o culto individual. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, esse culto individual ou devocional. Por isso, Isaac, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você para a gente iniciar a nossa conversa. Beleza. Tá bom? Vamos lá? O que devo fazer no meu devocional? Como que o jovem ou a pessoa que mora sozinha ou a pessoa que somente ela é crente na sua casa, como que ele inicia o devocional? Como você pode nos orientar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter ciência de que nós precisamos, ter esse momento devocional, ter um tempo a sós com Deus, tanto para ser uma bênção para o nosso próximo, nosso contexto de igreja, como para crescermos espiritualmente. Então, um cristão que não tem um tempo a sós com Deus, ele tem muitas dificuldades. Tem que ser uma prática, né? Isso. O culto, eu até costumo, já ouvi muitas vezes dizer, as pessoas pensam que o culto acaba quando a gente canta o Amém Tríplice. Quando dá o Amém. Mas eu vejo que a liturgia não acaba ali. A nossa vida tem que ser uma liturgia. Isso é uma adoração contínua. E a gente ter esse cuidado de não ter uma dicotomia entre o culto e a minha vida. Claro, há elementos que fazem parte do culto, mas também a minha vida deve ser um culto a Deus, uma adoração a Deus, um louvor a Deus. Exato. E não encerra ali no Amém Tríplice. Eu falo Amém Tríplice porque é uma tradição na igreja presbiteriana encerrar o culto depois da bênção cantando 3 vezes Amém. Então, por isso essa importância. Eu acho legal você trazer isso, aos jovens. Isso, a gente não entra na presença de Deus quando nós entramos na igreja. A gente sempre está diante da presença de Deus. Mas o que a gente faz, então, no nosso momento a sós? E se vocês quiserem falar também, a experiência de cada um. Mas, primeiramente, eu acho que entender que Deus está presente. No momento que você entra no seu quarto e tem aquele tempo de devoção. Então, entender que Deus está presente. Tem até um versículo lá em Salmo 34 que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, Deus se mostra próximo e se mostra presente daqueles que buscam a Ele com o coração aberto. Deus não vai fechar as portas do céu para aquele que está com o coração aberto, é aquele que busca o Senhor com um coração sincero, de verdade. É Ele e Deus naquele momento. Então, ali a gente não tem nenhuma máscara para colocar diante de Deus. É Ele, somos nós e Deus, individualmente. Então, entender que Deus está presente, começando com uma oração, ou colocando uma música cristã que você goste, para
realmente aquietar o coração e começar, eu acho isso importante. Você estava falando sobre resetar a mente, né? Ficar preocupado pensando que o culto dominical é um momento onde Deus fala com a gente, mas durante a semana a gente tem contato com o Senhor diretamente. Eu lembro de uma frase de Spurgeon, quando o pastor Nil estava falando, ele disse assim, que a comida de hoje não alimenta o trabalhador de amanhã. Né? Então, se você fica somente com o conteúdo espiritual do domingo, você vai passar fome espiritualmente durante a semana. Nossa, Jesus disse, é uma das respostas que ele deu para Satanás na tentação do deserto, foi dizer assim, você nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão espiritual, né, que é contido, a nutrição que vem da palavra de Deus, só vem por meio dela e unicamente por meio dela. Então, se você come domingo espiritualmente, você precisa ter contato com a palavra de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O maná é Todos os dado dias. diariamente. Diariamente. E às vezes é uma falta também da igreja instruir isso, né? Da nossa necessidade diária. E às vezes a gente só se contenta com o culto dominical. E durante a semana a gente se enche de tantas coisas. E aí depois queremos que no domingo, em 1h30, 2 horas, Deus fale A conosco. gente vai resolver os problemas. Vai resolver os problemas. Inclusive, nós vamos falar um pouco disso mais para frente, mas é uma mentalidade medieval que a gente carrega ainda. Porque nós vamos ver que, com o tempo, a igreja perdeu essa prática do culto doméstico no lar, com as famílias. Então, as pessoas iam somente para o culto, para a igreja, para a missa, digamos assim, né? Na antiguidade, na Idade Média. Então, Deus estava no templo. As casas, a prática das casas foi demonizada e sacralizado o templo. Então você Tá na presença, eles tinham só na igreja. É por isso que quando o católico passa na frente da igreja, ele faz o sinal da cruz, porque ele associa que Deus está ali. Né? Ainda que seja viciado isso na mente, né? Fugiu o termo, incrustado, eu acho, na mente, é algo automático, né? Não associa que Deus habita em nós, você pode ter um momento com ele de manhã, como o pastor Nilton faz com o Bilu, no almoço, como era antigamente, ou à noite. Então, é o tempo todo você está diante do Senhor. Né? Então, pegando esse gancho aí, dentro da história da igreja, então, dá a entender que em Atos dos Apóstolos a gente vê uma igreja mais dentro de casa, porque não havia templos. Sim. E que as famílias se reuniam primeiro e depois as pessoas iam se achegando. Mas provavelmente tinha, ainda na herança do Antigo Testamento, de inculcar aos filhos. Também Timóteo falando, né? Paulo dizendo a Timóteo, cuidar dos de casa. Isso perdurou durante um tempo na história da igreja, mas se perde isso? Perdeu isso? No começo, nós vemos ali em Atos 1, os discípulos subindo ao cenáculo, né? Que era aquela parte superior das casas, e ali eles oravam, né? Compartilhavam da palavra. E, inicialmente, as pessoas se reuniam lá nas casas. Né? Com a perseguição na igreja, logo ali com Nero, anos 70, 60 e pouco do primeiro século, você já vê os cristãos se dispersando um pouco mais. Eles não podiam se reunir abertamente no cenáculo ou nas casas. Então, eles iam para os porões das casas, para as cavernas. Né? E ali a reunião cultica era realizada nesses lugares, inclusive sacramentos, a ceia, o batismo, não podia ser mais num rio, porque senão eles iam ser pegos e martirizados ou torturados. Isso só mudou depois que a perseguição deu uma arrefecida ali por volta do século II, com Teodósio no século III e Constantino. O cristianismo ele é institucionalizado e é reconhecido, né? O Estado agora não mais persegue, mas endossa, né, a prática do culto. E aí você vê o templo, a ideia do templo sendo retomada, né, como os pagãos faziam, um templo para os cristãos. Né? Ou os próprios judeus, né, que viam o templo como presença, somente Deus está presente no templo. No templo, exatamente, realmente. Aí com isso, na Idade Média, você tem aí os bispos, né, monárquicos, eles tomando conta ali das suas paróquias, as pessoas iam até o templo, cultuavam. Então essa prática ela não foi abandonada, mas ela não era mais assim, estimulada, né, pela própria igreja, porque o templo, levar as ofertas para o templo, né, participar com tudo no templo, sob a jurisdição de alguém que detém a escritura, né, seria uma comunidade, como eu sempre digo, uma comunidade templista. Tudo se volta para o templo e não para a vida. O centro gravitacional a pessoa, eu cumpri o meu propósito da semana. Fui à igreja, dei minha oferta, participei do sacramento e pronto. E aí apronta tudo durante a semana. Exatamente. E parece que isso tem
se tornado recorrente nos dias de hoje, né? Exatamente. As pessoas buscam a Deus somente no templo. Parece que os pastores fazem essa questão de que o Deus só pode ser encontrado no templo e prende as igrejas, as pessoas no templo. Não só no domingo, mas aí querem fazer um culto durante a semana, vários, né? Para poder, quanto mais, porque tudo se volta para o templo. E nos esquecemos de orientar e instruir a igreja sobre a vida diária com Deus. Eu estou adorando a Deus também no trabalho, estou adorando a Deus também no estudo, onde Deus me levar. Tudo é de Deus. E quem que resgata isso dentro da história da igreja? Essa importância do culto doméstico? Essa lacuna aí de 1000 e poucos anos, ela é interrompida com a Reforma Protestante, né? Não foi um movimento orgânico, mas com a Reforma muitas coisas mudaram, né? A proposta era reformar a igreja, como nós sabemos, por conta dessa questão cultica. Um grupo pequeno que depois se pulverizou para a Europa e depois para a América foram os puritanos, né? Escoceses e ingleses. Eles que retomaram isso, né, com a igreja anglicana. Eles tinham alguns resíduos do catolicismo na igreja anglicana, tanto do culto como na questão administrativa, eclesiástica. Então, eles, para romperem com isso, eles saíram dos templos e foram para os lares. Então, a piedade iniciava-se nos lares, né? Então, era uma prática muito recorrente. As famílias se reunindo para louvar o Senhor, eles não usavam roupas sacerdotais, eles não era em latim, era em inglês. Então, isso popularizou o evangelho nas vilas, nos rincões ali da Inglaterra e da Escócia, e o movimento puritano ganhou essa proeminência por conta disso, de uma leitura da palavra, um cântico. É muito interessante, tem um livro do Leland Hyken que chama Santos no Mundo, e ali ele registra que foram encontrados muitos diários dos ministros e de chefes de família que registravam a liturgia dos cultos. Hoje a minha filha abriu o culto, contou um testemunho. Legal, que joia. Ela orou, aí o senhor Thomas cantou um cântico, a dona Maria, ela contou outro testemunho, e eu dei uma reflexão, e a minha mulher fez uma boa refeição para nós, e nós comemos juntos, nós nos alegramos juntos. E conta registros também de cultos de ações de graças. Nós estamos no 10º ano que tem sido realizados os cultos na nossa casa, e nós louvamos ao Senhor, e os diários registravam toda a rotina. Nossa, cara, que joia, muito interessante isso aí. E aí eles retomaram, né? Trouxeram de volta isso. Inclusive repercutiu na Confissão de Fé de Westminster, se eu não me engano, no capítulo 21, nós temos ali a confissão registrando exatamente isso, do apreço pelo culto doméstico, que não substitui o culto público e nem o culto individual, mas as relações, né, de comunhão da comunidade se fortaleciam nos lares. Que joia, muito bom isso aí. Eu vou até jogar uma coisa assim, antes eles registravam como foi o culto. E hoje na era digital, a gente filmaria, fazia um stories, exatamente. Esse é o primeiro. Nossa, a pessoa que é legal, primeiro culto doméstico da nossa casa, a gente registrando. Realmente, ali, pode ser algo a ser estimulado, né? Mas vamos lá, então a gente viu a história do culto doméstico, mas a nossa ênfase aqui é o culto individual ou devocional. Isaac, a base bíblica nessa questão, orientações bíblicas do culto, exemplos bíblicos quanto a devocional, o culto individual? A gente vê Jesus, né, no capítulo 6 de Mateus, falando sobre isso. Um pouco antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala um pouco sobre oração, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, os fariseus, que gostam de orar em público, mas, né, vão para os seus quartos, fechem as portas e orem em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te abençoará. E quando vocês estão indo orar, orem desse jeito. Ele ensina, Pai Nosso que estás no céu. Então, é um princípio que tem em toda a Bíblia, né? O salmista, né? A maioria dos salmos, a gente pode orar, né? A gente pode tomar eles como princípio da nossa vida, para uma busca na palavra, uma busca na oração, na meditação. Eu acho interessante o Salmo 119, que é um salmo que fala, a ênfase maior dele é na palavra de Deus, na Escritura, que diz o seguinte, até deixei anotado aqui, ó, versículo 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o caminho para a Bíblia, o caminho para as profundezas de Deus,
né? Não para você só se alimentar de domingo, de sábado, no culto de jovens, mas para todo dia você tá se aprofundando em Deus, tá aberto, esse caminho tá aberto, né? E o salmista fala, eu guardo isso no meu coração. Como é que o jovem que mora sozinho, né, o que o senhor perguntou antes, ele pode guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a palavra de Deus, né? E daí faz aquela ponte para Jesus também, orando segundo Jesus ensinou a orar. Então, a oração, a leitura bíblica, isso é de suma importância. E então essas bases bíblicas a gente vê. A gente tem mais exemplos assim. Jesus mesmo, ele manda nós fazermos isso, mas Jesus, Ele se retirava para orar, né? ele tinha isso também. Sim, em vários momentos ele se retirou para orar, ele se retirou para um tempo de jejum, né? Sendo tentado ali por Satanás e respondendo com a palavra. E eu acho assim, tão importante que se Jesus precisava do seu quem tempo a dirá sós nós, né? com Deus, Com o Pai. quanto mais eu. Meros Nossa. mortais. Se ele, filho de Deus, está ali consagrado, santo, sem pecado, precisava dessa comunhão, dessa intimidade com o Pai, quanto mais eu, de ter o meu tempo a sós, de dedicar esse tempo a sós com o Senhor. Às vezes a gente arranja muitas desculpas, né, para não ter esse momento. Sim. A gente, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, Academia, eu né? tenho que fazer isso, aquilo, e a gente esquece do mais importante, Exato. que é esse fechar a porta e adorar ao Senhor e meditar na palavra do Senhor. Ele até incentiva os discípulos, antes, né, ali no Jardim de Getsemane, antes da sua crucificação, a orarem com ele, né? Mas eles não conseguem, eles estavam com sono, né? Eles estavam dormindo e Jesus, eu não lembro quantas vezes, eu acho que foram três, né? 3 vezes. Ele vai lá, dá uma bronca nos discípulos, porque algo grande estaria para acontecer, né? Então, ele dá esse exemplo na vida dos discípulos também. Você estava comentando sobre o fato do jovem não morar na cidade, longe dos pais ou dos amigos, que ele cresceu na UCP, na UPA, na UMP, né? Um exemplo claro que nós vemos nas Escrituras é o exemplo de Daniel. Verdade. Né? Daniel, ele foi levado cativo, mas o inculcar na mente dele foi muito bem feito pelos pais. Deu fruto, né? Porque ele está em terra estranha, ele está estudando numa universidade, né, da Babilônia, né, digamos assim. Exatamente. Uma Harvard do mundo antigo, que seja. E ele, 3 vezes ao dia, ele orava. 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor. Né? Não havia uma igreja ali para ele. O templo de Jerusalém não estava ali. Mas o Senhor estava no coração dele. E ele era temente ao Senhor, mesmo geograficamente distante da terra onde ele amava, onde ele foi criado. Né? Isso fez com que ele testemunhasse para a Babilônia inteira, né? O rei vê o exemplo dele, né, se dobra diante de Deus, porque aquele Deus que Daniel orava 3 vezes por dia foi o Deus que livrou eles da fornalha, que fez grandes... Livrou eles da boca dos leões também. Fica uma dica bastante importante para os jovens ou aqueles que estão morando fora, os meninos, ou mesmo adultos que estão morando fora, de entender que mesmo fora do seu recôndito familiar, do núcleo familiar, eles procurarem uma igreja séria, não deixar de congregar, porque Daniel não tinha um lugar para congregar naquela época, mas ele temia o Senhor, ele guardava puro o seu caminho ali, né? Mas hoje você tem muita facilidade, você pode assistir o culto da sua igreja ao vivo, por exemplo, se você não tem nenhuma igreja idônea no lugar, mas não deixar de congregar, mesmo estando distante da sua casa. Né? Procurar uma igreja E mais ainda, no exemplo de Daniel, apesar da vida devocional dele, a vida íntima dele com o Senhor, a dedicação dele em fazer a vontade do Senhor, não o livrou de ter problemas. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer o devocional para... Tá blindado, Deus me livrar. No entanto, pode ser até um estimulante para você. Catalisador para a luta. Porque agora eu vou testar mesmo, porque é proibido orar. Foi falado para Daniel que não fosse ao rei. No entanto, ele ora ao Deus verdadeiro. Isso implicou ele ser jogado na cova dos leões. Sim. Então, Deus não o tirou da cova dos leões, mas esteve com ele ali. E o jovem entender que a vida devocional, a vida piedosa, nos leva à perseguição. A palavra nos diz isso. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, só que, como eu estou alicerçado pela palavra, pode vir a tempestade, pode vir os ventos
que não vai derrubar a casa, porque está edificada sobre a rocha. rocha. Então, essa é a importância da vida devocional, essa é a importância de nós termos essa intimidade com o Senhor, que não importa o que aconteça, coisas boas ou ruins, eu sei que Deus está comigo. Essa é a maravilha de meditarmos na palavra do Senhor. E a gente vê muitos jovens que têm tido problemas muito profundos, né, pesados, muitas crises de ansiedade, ou têm se afastado da igreja por conta dos relacionamentos, as amizades, as companhias. Às vezes quando estão morando com os pais, quando estão indo para a igreja, mas talvez seja porque a vida não está aprofundada e construída no alicerce correto. Então, quando a gente tem uma rotina de leitura da palavra, a gente tem conteúdo espiritual, a gente tem repertório para enfrentar a vida. Então, as pessoas perecem, né, porque elas não conhecem o Senhor, porque elas não têm base para viver a vida de acordo com o Senhor. Para enfrentar as lutas, sejam elas da alma, ou sejam lutas também espirituais. De qualquer espécie. Financeira. Quando nós estamos alicerçados, o pessoal está falando que nosso tempo está terminando. Né? E se a gente está alicerçado, pode ver, isso, como eu disse, não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Nunca mais vou ter ansiedade se eu fizer o devocional. Não é isso. Não, eu vou saber viver com ansiedade. Eu vou administrar. Eu tenho uma outra luta, eu vou saber lidar com isso quando a minha vida está alicerçada. Vencer os seus pecados. É aí que a gente vê a diferença entre aquele que realmente conhece o Senhor e ama e aquele que é nominalmente um cristão. É verdade. Né? Porque problemas, se você é apegado ao Senhor ou não, você terá. Eles aparecerão. Mas é muito melhor caminhar com o Senhor em meus problemas, né, do que enfrentar tudo isso sem Ele. Sozinho. Nós vemos altos índices de suicídio cometendo as pessoas que você, pelo menos por fora, você entendia que eram cristãs, mas infelizmente tomam essa decisão. Né? Não estou dizendo que todo o problema é assim, mas normalmente se você está nutrido espiritualmente, se você está apegado a uma vida devocional genuína, de forma legítima, onde você ama o Senhor de todo o seu coração, esses sentimentos virão, mas você conseguirá administrá-los, vencer, passar por eles e ainda servir de exemplo para edificar outras pessoas. Né? A palavra é o que nos sustenta. Esse Deus é que nos guarda e nos protege. Encerrando esse momento nosso aqui, no exemplo de vocês, como vocês têm feito os devocionais? Hoje você está casado mas teve um tempo que você era solteiro, assim também como eu. E também, às vezes, dentro de casa, eu falo, por mais que eu e a Bilu fazemos o nosso culto juntos, há um momento também meu, devocional, sozinho, e o individual e também da Bilu. Vocês, como que vocês fazem aí a devocional de vocês? Fala aí, Isaac. Como eu já falei aqui no começo, primeiro passo, né, entendendo que Deus está presente. Segundo passo, e daí com uma oração, ouvindo alguma música e tal. Segundo passo é lendo a palavra. Né? Você pode ler, aí cada um faz de um jeito, né? Eu até trouxe aqui para mostrar, desse ano eu estou fazendo com esse devocionário aqui do João Calvino, né? Publicado pela Pão Diário. Bonito, né? Chique presente. Isso aí, você que deu de presente para ele? Que benção, hein? Isso que é irmão, hein? Então, amigão, hein? Daí cada dia tem um texto aqui, 2 versículos, né? Eu acabo lendo o capítulo inteiro para ter uma ideia maior, tem uma reflexão. Eu medito sempre no texto bíblico, deixo que a Bíblia me leia, né? Medito naquilo que eu li, porque qualquer um lê qualquer coisa, né? Mas ler a Bíblia é também meditar, ver o que aquilo tem para a sua vida, para a vida do próximo. E depois de meditar, né? De ter lido, meditado, eu oro. Né? Eu acho que a oração é onde a gente deve gastar a maior parte do tempo, na nossa devocional. Então, orando ao Senhor, Filipenses fala que é para a gente deixar ser conhecido diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, as ações de graças pela oração. Então, se abre para Deus, ali a gente não tem máscara, a gente pode não precisa de um linguajar rebuscado, performance, né? Impor a voz, cara, ali você tá sozinho com o Senhor, Deus te conhece, né? Você tá nu, né? Então, é isso, orando. E você, Anderson, tem um jeito de você fazer? Antes de eu casar, não era tão regular.
e não tinha um horário específico, né? Depois que você se casa, você tem uma rotina que você tem que seguir, né? E eu costumo levantar muito cedo, e já tem alguns anos, pelo menos uns 8 ou 10 anos, que eu tenho feito pela manhã o meu momento devocional, que é onde a família inteira está dormindo. Eu levanto, já escrevo as devocionais que eu costumo mandar no WhatsApp da igreja, e ali já é o meu momento inicial do dia, que eu já tiro com o Senhor, já oro, já escrevo, já compartilho. E é uma máxima que eu aprendi num livro que eu li do Poder da Oração, do Moody. Ele diz assim que se você encontra o Senhor nas primeiras horas do dia, no primeiro momento do dia, você tem a probabilidade dele estar com você durante o dia todo. Né? Então, é o começo, você já dedica ao Senhor o começo do dia. E também, às vezes, dependendo como está a rotina em casa, na hora de dormir, as luzes apagaram ali. É o momento que eu já estou na cama, já orei com a Zaf, orei com a Raquel, mas é um momento onde eu coloco, às vezes, um podcast sobre algum tema específico, algum sermão, coloco o fone e consigo ali terminar a noite ouvindo. E é isso, são os meus momentos normalmente. E tem, dependendo da pessoa, né? Eu prefiro fazer de manhã também, mas conheço gente que prefere fazer à noite. E a Bíblia não deixa claro uma regra. O que é bom é fazer sempre. Fazer, diariamente. Eu posso dar o exemplo da Bilu, né? Às vezes a gente dá muito exemplo nosso aqui, mas da Bilu. A Bilu, ela fecha a porta do quarto, ela põe o louvor, fica lá louvando, depois ela para e lê as escrituras. Ela vai ter... Eu falo, a Bilu tem 1 hora mesmo. O dela é 1 hora. Ela fica lá e depois ela ora. Ela tem a lista, tem um caderno de oração. Legal, importante. Além dela ser alimentada, ela quer também abençoar outros. Sim. Então, eu acho muito lindo quando ela... Eu sou mais, né, de sentar na bancada, de escutar um louvor e meditar na palavra do Senhor. Mas eu acho incrível como que a Bilu faz. A Bíblia dela toda riscada, o caderno de oração. Isso é de muito tempo. Eu já peguei cadernos de oração da Bilu, de respostas que Deus nos deu lá atrás. E outro dia eu falei, olha isso aqui que a gente estava orando, né? Deus respondeu de muitas maneiras. Está aqui registrado. O modus operandi varia, mas o desejo, né, a devoção ao Senhor está ali, né? E o senhor comentou sobre o tempo que ela gasta, né? Isso aí a Bilu, ela consegue ficar 1 hora. Claro, que outro não precisa ser 1 hora. Aí cada um vê o que é melhor para você, né? Também não gostaria que fosse 1 minuto, mas que seja um tempo bom, onde você possa louvar ao Senhor, orar ao nosso Deus e meditar na palavra do nosso Deus. Como você mesmo disse, Iá, assim como nós nos alimentamos todos os dias, no domingo sempre a comida é um banquete, pouco mais especial, né? De domingo. E durante a semana, às vezes, vem até um miojo, mas alimenta. Né? Mas está lá. Mas está lá. A gente ter essa consciência de que eu tenho que me alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Que joia! Foi um papo legal, gostoso, e que as pessoas que estão nos ouvindo possam buscar essa prática também, e a gente possa ser esse canal de bênçãos para essas pessoas. E a gente tem, vamos colocar também esses materiais aí, dicas, né, de livros, e também vamos ter um PDF, tanto no aplicativo da igreja, quanto no site da igreja, ali um breve devocional, para que a pessoa possa guiar a pessoa e que a pessoa que vai começar a aprender com esse material que a gente vai deixar ali. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos para o próximo podcast. Obrigado você que esteve nos assistindo e ouvindo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Valeu. Fui.